E hoje nós vamos trabalhar com o tema como ser feliz hoje. Então, queridos, está aí o tema. Eu quero, antes de nós partirmos para a palavra de Deus, a gente primeiro sorrir. Por falar em questão de sorriso, eu acho que alguns têm que fazer um exercício, né? Inclusive eu tenho que fazer esse exercício, de ficar olhando mais um pouquinho para o espelho e sorrindo. Agora, por favor, sorriso amarelo é melhor não sorrir, né? Mas o sorriso realmente tem os seus efeitos extraordinários. A gente precisaria sorrir mais. Eu acho que a gente esquenta muito com a vida. A gente precisaria, na realidade, esquentar menos com a vida. E viver, de fato, é uma arte, né? Mas pense nisso aqui. Hoje é dia de ser feliz. As pessoas estão preocupadas em ser felizes toda a vida. Eu faço uma proposta para vocês. Não se preocupe em ser feliz durante toda a sua vida. Se preocupe em ser feliz hoje. Um dia de cada vez, não é o que a palavra recomenda, Elias? Um dia de cada vez. Então não se preocupe em ser feliz durante toda a sua vida. Mas se preocupe em que mesmo? Hoje. Agora eu te faço uma pergunta. O que é que falta para você ser feliz hoje? Lembrando que o dia começou hoje no pôr do sol. O dia não está terminando, está começando, biblicamente falando. Você concorda com isso, Paulo Haas? Então, como o dia está começando, o que é que te falta para você ser uma pessoa feliz hoje? Eu te faço uma outra pergunta. O que não falta para você ser feliz hoje? Se você prestar atenção, você reúne condições e recursos que são dados por Deus mais do que suficientes para você ser feliz hoje. Então, desenvolva essa visão bíblica da felicidade diária. Várias vezes nós encontramos a expressão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, bem-aventurados. E o que significa bem-aventurados? No Apocalipse nós encontramos as 7 bem-aventuranças. O Apocalipse é um livro que fala sobre felicidade. É fantástico isso, não é verdade? Então, queridos, vejam esse pensamento aqui. Não importa quem você é. O que é que na realidade importa? É se você é uma pessoa feliz. Aí você vem me dizer, mas pastor, se de repente o cara é ladrão, isso não importa. Por favor, entenda o que eu estou querendo lhe dizer. Não importa se você é engenheiro, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você tem um QI acima de 160, ou de repente um QI 110, essa questão também é questionável. Queridos, não importa, o que importa é se você é o quê? É feliz. Há pessoas que têm muitas coisas e não são felizes, e há outras que têm menos e são felizes. O que é que importa? Vocês se lembram daquela história dramática? A assessora de um milionário aqui no Brasil ligou para o pastor Bulhon. Ele havia lido um livro do pastor Bulhon e queria conversar com o pastor Bulhon. E é um milionário, um homem que tinha tudo que a vida pode proporcionar e etc. E ele dizia o seguinte, eu só quero que o senhor me diga uma coisa, porque eu tenho tudo e eu não sou feliz. Só não me fale de Cristo, só não me fale de igreja. Eu só quero saber por que eu não sou feliz. Então não importa quem você é ou o que você tem, o que importa mesmo é o que, gente? É ser feliz. Agora, Abraham Lincoln disse algo muito interessante. Vocês estão conseguindo ver aí? As pessoas são, em geral, tão felizes quanto elas decidem ser. As pessoas são, em geral, tão felizes quanto elas decidem ser. Gente, o Espírito de Profecia diz que o povo de Deus deve ser o povo mais feliz da face da terra. E às vezes a gente pensa que ser feliz é pecado. Não acontece isso? Não estou falando do ponto de vista hedonista, em que você
associa felicidade com prazer da carne. Não é nesse aspecto. É no aspecto que nós vamos estudar juntos à luz da palavra de Deus. Então, primeira pergunta para nós pensarmos. O que é felicidade na sua concepção? Alguém aqui pode nos dar sua definição de felicidade? O que é felicidade? Interessante, eu não sei se é a idade, mas eu não vi. O que é felicidade? Fala de coração. O que é que você entende, Paulo, por felicidade? Tem que ter Deus no coração para ser feliz, verdade. E na sua concepção, Cris Barbosa, o que é felicidade? Para estar bem consigo mesma e com as pessoas, você primeiro precisa estar bem com Deus, né? Tem tudo a ver. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Bíblias abertas, por favor. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Aqui nós temos, na realidade, o apóstolo Paulo está numa prisão e mesmo preso, vocês vão perceber que Paulo se sente feliz. Incrível isso, né? Quem se sentiria aqui feliz estando preso? Filipenses capítulo 4, versículos 10 em diante. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira. Então, uma pessoa que está com uma alegria acima da média, evidencia o seu nível de realização, de satisfação, de bem-estar, de felicidade. Como é que você está hoje? Você está feliz acima da média ou abaixo da média? As pessoas geralmente são tão felizes quanto decidem ser. Agora, por que Paulo estava se sentindo tão feliz mesmo estando preso? O que é que você acha, Paulo? A palavra aqui ele nos diz, no Senhor. Então veja, a alegria dele estava em quem, queridos? Em Cristo. Aqui está a questão. Enquanto nós não aprendermos a sermos felizes em Cristo, nunca desfrutaremos da verdadeira felicidade. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso quê? Cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, queridos, nesse texto aqui, Paulo, em Roma, ele expressa a sua felicidade à igreja em Filipe, pelo fato de que eles cuidaram de Paulo, demonstraram através desse cuidado amor fraternal. Quando você se sente amado, você se sente feliz. Quando você não se sente amado, você se sente a pessoa mais infeliz do planeta. Então, queridos, o amor proporciona felicidade. E quando Paulo se sentiu amado, cuidado, quando os irmãos demonstraram de uma maneira assim muito singela que se importavam com ele, ele se sentiu o quê? Extremamente alegre no Senhor. Nós estamos muitas vezes preocupados em ser felizes, mas a sabedoria nos evidencia que o segredo da felicidade é você fazer o outro feliz. Essa descentralização do ego, ela gera um nível de libertação, assim, um nível de libertação extraordinário. Então, se cada um de nós se preocupar com o bem-estar do outro, se cada um fizer isso, nós vamos criar aqui um clima de felicidade, de alegria, de segurança, de bem-estar, que você não tem como calcular. Então aqui está o seguinte, como ser feliz hoje? Paulo aqui nos mostra, quando você se sente amado, cuidado. Nós temos cuidado uns dos outros.
temos nos preocupado uns com os outros, temos nos levantado pela manhã e temos, na realidade, tomado a decisão de ser feliz naquele dia e fazer as outras pessoas felizes. Agora, quando você não se sente amado e se sente infeliz, aí você se torna uma pessoa amarga, mal-humorada, tudo para você é difícil, você reclama de coisas bem pequenas, do nada, e se torna uma pessoa infeliz. Mas você não precisa viver assim. Você não precisa ser assim. Isso pode ser completamente mudado a partir do momento que você siga as orientações da palavra. Deus seja grandemente louvado por isso. Aí no versículo 11 ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode haver uma predisposição genética para a felicidade? Pode haver. Mas eu entendo, queridos, que ser feliz é muito mais uma questão de aprendizagem, de condicionamento espiritual, psíquico e emocional do que de genética. Vocês concordam com isso? Ele disse aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então veja que o nível de satisfação e de contentamento de Paulo não dependia das coisas exteriores, mas dependia do seu estado de espírito, dependia da sua vida interior, da sua conexão espiritual com Deus, da sua mente. Então, quando sobrevinha pensamentos negativos, ele não alimentava os pensamentos negativos e nem falava de forma negativa. Nós somos, inclusive, orientados pelo Espírito de profecia a não falarmos em desânimo. Por isso Jesus disse em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Quando você é afligido, qual é a tua tendência natural? Reclamar, murmurar e se desanimar e pensar em desistir. Aí Jesus vem na contramão da lógica e diz: no mundo vocês vão ter aflição, mas por favor tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e a minha vitória é sua. Então, enquanto você não vencer, não aceite. Entenda que o final acontece entre mim e você, entre Deus e você, quando a vitória do Senhor se torna a tua vitória. Amém? Por isso, quem foi que falou? Eu coloquei no Face essa frase. Foi o Albert Einstein. Ele disse: felicidade não é ausência de problemas. Ser feliz é saber lidar com os problemas e resolvê-los. Vocês concordam? Não é verdade, queridos? Então Deus seja grandemente. Paulo aprendeu isto. Vejam a questão de aprendizagem. Você aprende a ser uma pessoa feliz. Como disse Abraham Lincoln, tanto quanto você decide. Então, por favor, não pense que você vai ser salvo pela infelicidade. Deus, na sua misericórdia, vai te salvar apesar da tua infelicidade. Não é verdade? Muito bem. Então, queridos, em suma, ser feliz é estar satisfeito com o que você é, tem e faz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Ser feliz é estar satisfeito. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Segundo, é um estado de espírito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Terceiro, é sentir alegria, paz e esperança independente das circunstâncias. Verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Então aqui não houve nenhuma pegadinha pastoral. A coisa foi bem clara. Não é verdade? Muito bem, queridos. Segunda pergunta que eu tenho aqui para vocês. Segunda pergunta é a seguinte: como sempre devemos ser? Por favor, Bíblias abertas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, é um dos menores versos da Bíblia. Mas o texto diz assim: alegrai-vos o quê?
sempre. Então, como sempre devemos ser? Alegres. Isso envolve uma intencionalidade, sim ou não? Você tem que ter a intenção de ser uma pessoa alegre e não uma pessoa o quê? Triste. Envolve uma luta interior contra a tendência natural para a tristeza, sim ou não? Aí você está triste e se esforça para demonstrar alegria. Você está sendo falso. Você na realidade está numa luta que só Deus e você, quem sabe, no silêncio da sua alma. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, queridos, alegrai-vos sempre, independente das circunstâncias. Cadê o Josias? Oi. Sim, é verdade. É verdade. Aí você tem que lutar contra isto. Naquela série que nós fizemos sobre os hábitos, geralmente em 30 dias você pode mudar um hábito a depender da sua intensidade. Mas o fato é que nós temos o hábito de reclamar, desenvolvemos o hábito de ficar tristes, então a gente também pode desenvolver o hábito de ficar alegre. Não é verdade? Pode desenvolver o hábito, mas isso demanda, de fato, uma luta interior com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, eu tenho mais outra pergunta aqui para vocês. Qual é a pergunta? A verdadeira felicidade, ela está no divertimento? Ela está na fama? Está na família? Está na posição social, na riqueza, no sexo, no trabalho, na vida fácil? Veja para Paulo em quem estava a verdadeira felicidade, não em que está. Por favor, Filipenses 1:21. Paulo é extraordinário. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por Jesus como Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. Você já deve ter passado por ele várias vezes, mas esse texto é extraordinário. Diz ele aqui: porquanto para mim o viver é o quê? É Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. O viver é Cristo. Então, para Paulo, em quem estava a verdadeira felicidade? Em Cristo, a vida, o significado, a satisfação de viver estava na pessoa de Jesus. Talvez você não consiga atingir a compreensão desta dimensão espiritual, de ser feliz em Cristo, de ter sua vida focada em Cristo. Porque, infelizmente, nós estamos muito dispersos, sabe? Nós estamos muito distraídos. Nós estamos voltados para 1001 coisas. Sim ou não? São várias coisas que nos envolvem, sabe, que nos chamam a atenção e fazem com que a gente tire os nossos olhos de Cristo, não se concentre em Cristo. Mas Paulo, queridos, era uma pessoa focada em Jesus. E ele disse: para mim o viver é quem? É Cristo. E cada vez mais ele ficava encantado com a pessoa de Jesus Cristo. De maneira que Jesus estava acima de tudo e de todos, né? Deus seja grandemente louvado por isso. Amém? Agora, uma outra pergunta que eu tenho aqui para vocês sobre felicidade. Esse texto nós temos que ler juntos. O que é que nós aprendemos com Salomão? Salomão foi de fato um dos homens mais ricos na história do povo judeu. E querido, quem conhece o povo judeu sabe que entre os homens mais ricos do mundo estão quem? Os judeus. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, esse texto é extraordinário. Eclesiastes capítulo 2, aparentemente ele tem uma visão pessimista, negativa. Mas, queridos, esse texto aqui nos diz algo tremendo. Veja o que o texto nos diz aqui. Disse comigo, sabe aquelas coisas que você fala para você mesmo?
que você diz para si mesmo, que você talvez nem diga para ninguém, inclusive nem para Deus. Aquela conversa que você tem consigo mesmo. Essa era a situação aqui exatamente de Salomão. Eu queria, na realidade, que vocês parassem um pouquinho e pensassem no que vocês estão dizendo para si mesmos sobre felicidade no culto desta noite. Sabe, muito cuidado com essa linguagem intrapessoal. Muito cuidado com as coisas que você vive dizendo para si mesmo. Porque elas podem ser determinantes. Nossos pensamentos determinam nossos sentimentos, nosso comportamento, nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, com as coisas e com a gente mesmo. Nossos pensamentos determinam nossas reações. E quando as reações são mais importantes do que as coisas que nos acontecem. Então que nós entendamos isso. E aqui ele diz, olha, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era o quê? Vaidade. Verso 2. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Por favor, não faz isso, hein? Regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E está aqui um cara que entendia disso, né? Engrandeci e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ó Salomão! Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Não obstante, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era o quê, queridos? E correr atrás de quê? E nenhum proveito havia debaixo do sol. Me explica isso. Imagine você, Paulo, poder comprar uma frota de caminhões. Você chegar numa concessionária de sandálias havaianas, né? Com uma calça simples, uma camisa simples, e as pessoas te olham, não te dão nem valor. Aí um dos vendedores vai lá no caso e te dá atenção e faz a maior compra, vai parar no livro dos recordes, no Guinness Book, a maior compra, a maior venda de caminhões em toda a história. E quem comprou? Você, ao vivo em cores em som estéreo. Salomão fazia isso. Tudo que os seus olhos o quê? Desejavam. Ele não tinha funcionários. Ele tinha servos. E ele disse que tudo era o quê, queridos? Vaidade. Isso aqui é uma visão pessimista ou realista? O que é que nós aprendemos com Salomão? O que é que nós aprendemos com Salomão? Oi? O que nós aprendemos com Salomão é o seguinte: aquilo que nós dissemos para vocês, mais importante do que o que você tem, é você ser feliz. O que Salomão nos ensina é que estas coisas têm sua importância, a prova tanto é que houve necessidade de muitas delas serem feitas e outras não. Mas que a felicidade não se encontra nas coisas.
o fim não são as coisas. A felicidade se encontra em quem? Em Deus. Você sabe o que é correr atrás do vento? Quem solta a pipa aqui sabe o que é correr atrás do vento? Salomão disse que era como correr atrás do vento. Então ele não está tendo uma visão pessimista, mas uma visão realista. Onde ele entendeu que a felicidade não estava nessas coisas. E é isso que nós precisamos aprender. Mas também não podemos cair no extremo de desprezar as coisas. Não podemos cair no extremo. Pelo seguinte, quem criou a vida espiritual? Quem criou a vida espiritual? Deus. E quem criou a vida material? Deus. Então a matéria e o espírito vêm de quem? De Deus. O que nós precisamos apenas é dar a cada uma dessas coisas o seu devido valor. Não colocar a matéria acima das coisas espirituais. Quando eu tenho espiritualidade, eu sou dotado de inteligência para administrar as coisas. E aí você ama as pessoas e usa as coisas. O problema é quando você ama as coisas e usa as pessoas. E às vezes você quer usar Deus. E por isso você vai para a indústria da fé, onde se prega o evangelho da prosperidade, a fim de que Deus faça aquilo que você quer. Queridos, o tempo avança e conspira contra nós, mas a pergunta que vocês vão me responder, sem olhar na Bíblia, é exatamente essa. Qual é a pergunta, queridos? Eu não vi. Qual é a principal causa da infelicidade? Lembre-se dos 10 mandamentos. É o quê? No que tange a parte objetiva e pragmática, é exatamente a transgressão da lei de Deus. Não dá para ser feliz transgredindo a lei de Deus. Não dá, queridos. Os 10 mandamentos nos proporcionam verdadeira felicidade. E aqui nós temos, é possível ser feliz quebrando a lei de Deus? Sim ou não? É possível? Queridos, não é. Você aí pode ter alguns momentos de prazer, mas você não vai ser uma pessoa feliz. Aqui eu coloquei 10 coisas que a Bíblia apresenta, que são meios pelos quais podemos ser felizes. Mas aqui a pergunta é em que coisas uma pessoa deve pensar sempre para ser feliz com Cristo. Vamos lá então, Bíblias abertas, para nós concluirmos, queridos, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Esse texto é uma proposta também de Paulo, e ele nos diz algo muito sublime. Essa busca do homem por Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso quê? Coração. E em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, veja o que a palavra aqui então nos diz, queridos. Diz o seguinte, que coisa linda esse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui de quê? Da terra. Então, quando você pensa nas coisas que são do alto e busca as coisas que são do alto por causa de Cristo, você encontra, na realidade, o segredo espiritual, bíblico, para ser uma pessoa feliz. Pensar nessas coisas proporcionam um bem-estar extraordinário. E o fato, queridos, é que a palavra nos diz, buscar em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E quem é a personificação do reino de Deus? Cristo. Então, biblicamente falando, não há outra pessoa em que você possa ser feliz a não ser em Jesus. E nós vamos ouvir agora uma música, e nesta música, ela toca no tema desta noite sobre felicidade. E nós queremos que você reflita
e responda para si mesmo, à luz da Bíblia, como ser feliz hoje. Ser feliz é o que Deus prometeu pra você. Muito mais do que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo em primeiro lugar, confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Sou feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar pelo caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Que felicidade sem fim começa por obedecer. Amém? Nós não poderíamos sair hoje sem ouvir essa música. Ela foi, na realidade, uma síntese de tudo que nós falamos hoje. E o fato é que hoje pela manhã, quando alguém ligou para mim, eu atendi o telefone, e às vezes eu atendo. E quando eu atendi, eu me peguei feliz, Tocinho. E eu me surpreendi. Não, o que acontece é o seguinte, é que eu estava pensando, orando e estudando sobre felicidade. Queridos, nós precisamos orar mais sobre isso, falar mais sobre isso e ler mais sobre isso. E eu, inclusive, perguntei onde tu estavas,
Josias. Porque ontem, quando nós estávamos no shopping, você se sentiu, no caso, triste um momento e deu uma saída, chegou ali no Zafari, chegou lá no homem que vende frutas, não é isso? O camarada que limpa lá também o banheiro, tratou o pessoal com amor, com carinho, e quando menos espera, o Josias voltou feliz, porque houve uma descentralização do ego, pensou no próximo, se esforçou. E aí cumpriu-se o que Abraham Lincoln afirmou: você é tão feliz quanto decide ser. Então, queridos, hoje é dia de ser, eu não ouvi. Hoje é dia de ser feliz. Então, por favor, é hoje. Não é amanhã, é hoje que é dia de ser feliz. Então, cumprimente uns aos outros depois da oração. Cumprimente uns aos outros, seja uma pessoa feliz. Sabe, tome essa decisão. Que Deus nos dá essa graça. Ele nos dá esse poder em Cristo, amém? Oremos. Pai, conceda-nos a satisfação de sermos em Cristo pessoas felizes. Todas as vezes que nós ouvirmos a Tua palavra dizendo bem-aventurados, que nós nos sintamos assim, e que possamos descobrir que o segredo da felicidade é por amor fazer o outro ser feliz. Mas acima disso é ter Cristo, um Cristo real no coração. Precisamos tomar a decisão, precisamos às vezes nos esforçar contra nossas tendências naturais, nossas reações naturais, precisamos obter vitórias, porque a felicidade em primeira instância não está fora de nós, mas dentro de nós. E o que importa, Senhor, é sermos em Cristo, Teu Filho, pessoas realmente felizes. Há muita gente que pensa que ninguém pode ser feliz. Pessoas que pensam o seguinte: nós temos apenas na vida momentos de felicidade. Pai, que nós não pensemos assim. Pensemos que podemos ser felizes, apesar de ter alguns momentos de infelicidade. Que sejamos agraciados por uma visão bíblica deste tema tão importante. Porque eu te confesso, Pai, que uma das coisas mais lindas será ver pessoas felizes sendo salvas. E pessoas infelizes, ainda assim, e apesar de, também sendo salvas. Então sabemos que não somos salvos pela infelicidade. Somos salvos pela Tua graça em Cristo Jesus. Então que a gratidão, a compreensão do Evangelho, a esperança, a paz interior, a alegria de viver, possa nos contagiar e que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos desejando que o outro seja feliz. Em nome de Jesus, amém. Desejemos uns aos outros, seja uma pessoa feliz. Que Deus abençoe.